Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 6 do dia 21 de junho de 2021. Então nessa aula 6 a gente vai estar falando um pouco mais dos tipos de testes de software, tá bom? Na aula passada a gente falou um pouquinho deles, né, a parte 1, e hoje a gente tem a parte 2 com 10 testes de software diferentes. No finalzinho dessa aula a gente tem exercícios de fixação, tá bom? Eles não são avaliativos, é mais para vocês fixarem o conteúdo. Então, se a gente olhar aqui, ó, na nosso planejamento, a gente está quase encerrando a nossa disciplina. Então, a gente está nessa aula aqui, tá? Nosso próximo conteúdo é evolução de software, e aí fica só por conta da apresentação e entrega do trabalho prático, beleza? Voltando aqui, então, na aula passada a gente viu esses 7 tipos de testes de software, onde os que estão em verde vocês iam aplicar no trabalho prático, que são os testes de unidade, integração, positivo e negativo, caixa preta e caixa branca. Na aula de hoje a gente vai ver esses 10 tipos de testes de software que são diferentes, né? Eles são, não vão ser aplicados no trabalho prático, tá? Vocês não precisam fazer eles, mas vale uma reflexão. Se convém, né? Se valeria a pena usar eles ou não. Então, eu vou estar explicando cada um deles aí com alguns exemplos. Bom, antes de começar a exemplificar cada um deles e definir, deem um pause no vídeo aí e tentem, pelo nome do teste, associar o que significa cada um dos testes, tá bom? Porque acaba que o nome diz muita coisa sobre o que o teste vai fazer. Por exemplo, teste de interface, teste de performance, teste de aceitação do usuário, teste de segurança. Então tentem fazer esse trabalho mental aí, pessoal. Bom, retomando aqui. Teste funcional. Testar as funcionalidades, as funções, requerimentos e regras de negócio presentes na documentação. Validar as funcionalidades descritas na documentação. Pode acontecer de a documentação estar inválida. Aqui a gente vai verificar lá no código se as funções estão sendo feitas de forma correta, tá? Função por função, e se aquelas funções elas estão de acordo com a documentação, beleza? Então, por exemplo, vamos lá no nosso código da aula passada. Vou verificar se essa função soma, se ela está feita da forma correta. Verificar a função subtração, a função multiplicação, a função divisão e a função main, tá? Mas não basta apenas verificar aqui no código se as funções estão corretas. Eu tenho que verificar se estão condizentes com a minha documentação, tá? Pode acontecer de eu ter feito funções a mais do que está na documentação ou esquecido de fazer alguma função em específico, tá bom? Então essa é a ideia aí desse teste funcional. A gente pensa em função, mas também pensa em validação. Validar, né? Comparar a documentação com as funções implementadas no código. Teste de interface, ó. O nome também é bem intuitivo, né? Interface a gente pensa o quê? Nas telas, no que está sendo exibido para o usuário. Então, verifica se a navegabilidade funciona como especificado. Verifica se as telas do software são de fácil navegabilidade e se são intuitivas. Então, basicamente, aqui é para ver assim, como que está sendo a interação com o usuário em termos de telas e interfaces. Por exemplo, aqui eu não acho nada intuitivo, porque quando eu vou executar aqui, ó, me aparece uma tela preta, né? Sem muitas informações, sem uma mensagem assim, bem-vindo ao nossa calculadora. Aqui você pode fazer operações de soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, olhando apenas essa tela aqui, eu não diria que é uma tela intuitiva, tá bom? Eu nem sei para que serve esse programa, para começar. Agora vamos pensar em um outro exemplo aqui. Vamos pensar naquele sistema fictício, que é o sistema de
animais. Então, deixa eu ver aqui se eu acho ele. É o TP, né? Isso. Esse daqui é o sistema fictício, né, que eu falei com vocês para adoção de animais. Eu estou fazendo um sistema web em uma outra disciplina do curso técnico, né? E aí tô vendo, bom, aqui já me parece que é mais intuitivo as telas, né? Página inicial, deixa eu clicar aqui. Bom, a página inicial tem uma imagem, né, que já reflete que tem alguma coisa a ver com animais. Tem um título que fala que é um sistema web para adoção de animais. Aqui tem um contato de quem desenvolveu, tá? E a navegação pelas telas parece ser intuitiva. Quem somos fala um pouquinho da empresa, né? Animais. Eu cliquei em animais, tem uma pergunta para mim, né? E tem botões para que eu faça algumas ações relacionadas a animais, assim como pessoas, tá bom? Então, resumindo aí, teste de interface a gente vai verificar se as telas estão legais, as páginas estão visíveis para o usuário, os botões e assim por diante. Teste de performance. Então, quando a gente pensa em performance, a gente pensa em desempenho, né? Também é intuitivo pelo nome. Verifica se o tempo de resposta é o desejado para o momento de utilização da aplicação. Então, verifica se o sistema me responde rápido. Por exemplo, aqui ó, eu fui clicando e ele foi me respondendo rápido. Vou fazer um login aqui, vamos ver se ele redireciona rápido. Bom, redirecionou com 5 segundos, né? Poderia ser menor, tá? Mas aparentemente ele está bem rápido, né? Ok? Se eu vou considerar o sistema da calculadora, bom, vamos ver com quanto tempo que ele roda essas 4 operações aqui. Se eu clicar em executar, ele rodou, né? Rapidamente, beleza? Então é isso que a gente está verificando no teste de performance, o desempenho do sistema de acordo com as nossas ações. Próximo teste, teste de carga, né? Então pelo próprio nome, colocar carga no sistema. Então verifica o funcionamento da aplicação com a utilização de uma quantidade grande de usuários simultaneamente. Como assim? Vamos aos nossos sistemas aí. Esse daqui da calculadora, só uma pessoa vai utilizar por vez. Então não tem como testar, fazer esse teste de carga para verificar como o sistema se comporta com múltiplos acessos. Já esse sistema aqui, web para adoção de animais, talvez em uma semana específica, né? Uma semana específica que façam campanha para adoção de animais, possa vir a ter vários usuários entrando nesse sistema web para saber quais animais que estão em adoção, para fazer o cadastro de uma pessoa, para consultar dados de uma pessoa que queira fazer adoção e assim por diante. Um exemplo muito bom aí para se ilustrar esse teste de carga é no site do Enem, né? Então, o site do Enem, na maior parte do ano, ele tem poucos usuários acessando. Mas em um determinado momento, né, véspera de vestibular, essas coisas, ele tem muitos, né, milhares de acessos simultâneos. E aí, será que o sistema do Enem vai cair? Ele vai conseguir dar suporte a essa grande quantidade de usuários simultâneos? Então, o objetivo do teste de carga é exatamente esse. Próximo é o teste de aceitação do usuário. Então, verificar se o usuário aceita o sistema. Mais uma vez, bem intuitivo pelo nome. Testa essa solução se é bem vista pelo usuário. Então, aqui é como se a gente mostrasse o sistema para o usuário, para ele interagir com o sistema, usar o sistema, né? Seria até aquela parte das versões intermediárias, versões betas, né? Antes de chegar na versão final, antes de colocar o sistema de fato em produção, tá bom? Então aqui o usuário vai usar o sistema, verificar se está aceitável ou se não está aceitável. Próximo, teste de volume, tá? Então aqui, ó, esse teste de volume ele pode ser confundido com o teste de carga, tá?
mas é um pouco diferente. O teste de carga são vários usuários acessando ao mesmo tempo o sistema. O teste de volume é uma grande quantidade de dados envolvidos, tá? Então, por exemplo, vou testar com pouca quantidade de dados para ver como o sistema reage. Depois eu testo com uma média ali, né, quantidade de dados. Depois eu testo com uma alta quantidade de dados envolvidos, para ver como que o sistema reage, beleza? Mensura o tempo de resposta do software em situações de processamento de variados volumes de dados, pequeno, médio e alto, ok? Um exemplo aqui, ó, é, por exemplo, se eu pego um sistema aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês novamente. Tá, aqui no sistema, ó, eu tenho o banco de dados, né? Nesse sistema web eu tenho um banco de dados onde tem todos os animais que estão para adoção, todas as pessoas que já estão cadastradas no banco de dados. Então, se eu faço nesse sistema web uma consulta que me retorne todo o meu banco de dados, então vai me retornar uma grande quantidade de dados. E o sistema vai suportar bem essa grande quantidade de dados? Então, esse que seria o teste de volume, tá bom? Testar o sistema mediante variados volumes de dados. Teste de estresse, esse daqui é bem interessante o nome, né? Então, é você tentar estressar o sistema de todas as formas. Isso daqui é uma forma de estressar o sistema? É. Esse teste de carga é uma forma de estressar o sistema? É. Então, o teste de estresse, ele engloba isso tudo, tá bom? Então, você pode testar a navegação do software seguindo trilhas não especificadas, tá? Tentar fazer o software errar, se estressar e dar bug, ir para a página inexistente e assim por diante. Outro exemplo aí, ó, é testar condições de hardware, condições de software. Então, se funciona bem em requisitos inferiores de software e de hardware. Versões anteriores de software, por exemplo. Teste de configuração. Então, pensando no nome de configuração, teste se essa aplicação funciona corretamente em diferentes ambientes de hardware ou de software. Tá? Então, assim, você, como equipe de desenvolvimento, você está fazendo lá com sua equipe de desenvolvimento um sistema, tá? Na sua máquina ali, na máquina da sua empresa, e não necessariamente se o que funciona na sua máquina é certeza que vai funcionar em outras máquinas, tá? Por quê? Muda o hardware, muda o software. Então você tem que fazer esse teste de configuração para falar para o usuário final, para o seu cliente, olha, o sistema está pronto, tá? Mas tem que ter pelo menos essas configurações de hardware e de software. Configurações mínimas de hardware e versões de software instaladas. Tá? Então, o teste de configuração tem esse objetivo. Teste de instalação, então verificar se todos os componentes foram instalados corretamente. E, por fim, o teste de segurança. Esse é um dos mais importantes, tá? Experimenta a navegação do software utilizando os diversos papéis, perfis, permissões. Vou mostrar um pouquinho aí o que seria esse teste de segurança, tá? Vamos pensar sempre em papéis e permissões. A calculadora não tem diferentes perfis, né? Todo mundo vai executar a calculadora, todo mundo tem acesso a todas as operações da calculadora, ok? Tá. Aqui nesse sistema web para adoção de animais, o que a gente já conversou, né? Para esse sistema aqui e para o sistema que vocês estão desenvolvendo no trabalho. Qualquer que seja o tema. A exibição de relatórios é uma coisa que somente o administrador do sistema pode fazer, tá? Então aqui, ó, eu não consigo acessar os meus relatórios, beleza? Tô vendo aqui que eu não consigo acessar os meus relatórios. Agora, se eu logar como administrador, vou colocar uma assim aqui qualquer, login efetuado com sucesso. Você será redirecionado para a página de relatórios. Olha lá, pessoal. Então, aqui eu já consigo
acessar, né, essa parte de relatórios, mas somente quando eu faço o login, beleza? E esse login tem que ser o login do administrador. Então aqui a gente começa a ver a questão dos papéis e a questão das permissões. Nem todo mundo que entrar nesse sistema aqui vai poder utilizar todas as funções, né, desse sistema. Cada pessoa tem suas permissões, suas visões do sistema. Quer ver outro exemplo? Swap. A minha visão do swap é diferente da visão de vocês. Então, se eu entrar aqui, ó, se eu entrar aqui na minha visão como professor, eu tenho acesso a turmas, tenho acesso a diários, tá? Tenho acesso a alunos, tenho acesso a várias coisas aqui que vocês não têm acesso. Vocês, como alunos, não têm acesso a algumas coisas que eu tenho, tá? Então, são papéis diferentes. O meu papel aqui no Swap é o papel de professor. O papel de vocês é o papel aluno. Tranquilo? Então, é essa a ideia do teste de segurança. Verificar se está sendo feito de forma correta essas permissões e restrições aos diferentes papéis, né? Aos diferentes tipos de usuário daquele sistema. Aqui são os exercícios, tá? Então, assim como na aula passada, eu quero que vocês escolham 3 dos 10 testes de software que a gente viu hoje e explique com as suas palavras. E essa questão 2 é uma questão mais abrangente, né? É pensar no trabalho prático que vocês estão fazendo, naquele tema em específico, né? Naquele sistema em específico, e verificar se esses testes que a gente viu na aula de hoje, se eles são aplicáveis ao sistema ou não, tá bom? Se são aplicáveis, justifica. Se não é aplicável, justifica também, tá bom? Que nem eu falei com vocês, ó, o teste de segurança, ele é aplicável na calculadora? Não é aplicável na calculadora. Por que não é aplicável? Porque na calculadora só tem um tipo de usuário, né? O usuário que quer fazer a continha. Continha de mais, menos, multiplicação ou divisão. Então, aqui são as referências, tá bom, pessoal? Bons estudos e até mais.